Bom, Alberto, bom dia para você. Aproveitar também para dizer para ti que eu sinto muito do episódio aí da coletiva passada e que eu realmente ali acho que falei na formulação da minha pergunta. Então, queria dizer que não quis causar nenhum constrangimento ali e sinto muito por isso. Em relação ao trabalho realizado aí na semana, o que você falasse, né? O que foi importante explorar nessa semana e se você já tem um ok lá do departamento médico de jogadores que já foram vetados aí para viagem? Bom dia. Da minha parte, te peço desculpa também, porque é uma coisa mais normal no mundo é o treinador ser chamado de burro, né? Eu lembro bem no meu primeiro curso que eu fiz em 2010, o Vadão deu uma palestra e ele falou: enquanto você não for chamado de burro, você não vai ter sido batizado como treinador. E quando acontece uma substituição que é forçada, o torcedor pode questionar, um jornalista pode questionar quem está entrando, né? Quando ela é forçada por um motivo de lesão, que foi o caso do João Lourenço. No caso, ele estava super bem no jogo, eu não o tiraria. Chega a informação para mim que ele está lesionado, né? E rapidamente eu procuro tirar. E essas lesões musculares, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes você deixar o jogador que seja 1 minuto, mas implica numa corrida mais longa, mais forte, exigindo a velocidade máxima no jogador, pode agravar e às vezes você, ao invés de perder o jogador por alguns dias, acaba perdendo por mais tempo. Enfim, eu quis só para deixar muito claro que e outro calor do jogo, a gente também está mais exposto aí a uma resposta mais ríspida, enfim. Nós tivemos aí alguns jogadores com cuidados maiores, né? E a gente precisa estar muito atento a não perder treinamentos, eles no caso, né? De fazer aquilo que a gente procura, aproveitando muito essa sequência de semanas cheias que eu já tinha falado para vocês, mas ao mesmo tempo também não colocar esse jogador em risco. Eu vou esperar até amanhã, né, para alguns jogadores. No caso, eles serão convocados, eles viajarão para Chapecó, mas a decisão de se jogar ou não, nós vamos ter essa conversa com o departamento médico para que nós não corramos riscos de perder esses jogadores na sequência. A gente comentou depois do jogo, né, Valentim, sobre a questão do Caio Paulista, de ter entrado bem no jogo, também deu uma nova cara ao time, e a gente vê que é um atleta que está pedindo passagem para ter a sua oportunidade na formação titular. E ao longo dessa semana ele passou pela entrevista e até falou que está pronto e que depende da tua decisão se vai ou se não vai para o jogo. Até pelo que ele apresentou e pelo que ele vem fazendo no dia a dia, já é uma oportunidade, pode aparecer essa oportunidade no jogo de domingo? É até bom você falar no Caio de novo, porque aquele dia nós só falamos do Caio, né? E eu já tinha feito outras 2 substituições que foram muito boas, que eles entraram muito bem. Esse foi o meu papo com ele, minha conversa com eles, que é muito importante os jogadores que entram no decorrer da partida. E não só o Caio entrou bem, o Yuri entrou muito bem, o Douglas entrou bem, dando essa qualidade de último passe, de penúltima bola para os jogadores. E é isso aí que a gente conta. O jogador, eu sempre falo, quando esse jogador entra, ou ele é para elevar o nível do time, né? Porque ali a gente precisava, porque acabamos de falar na perda do João Lourenço, precisava um jogador entrar bem, porque o Lourenço estava bem no jogo, e o Caio fez muito bem, o mesmo acontecendo depois com o Yuri e o próprio Douglas. Então eles têm que estar todos prontos, né? E depois quem vai jogar ou não, domingo vocês vão ficar sabendo. Aliás, vocês ficam sabendo antes, aqui tem alguns mosquitinhos aí que assopram para vocês. Valentim, são poucos dias desde a saída do Joseli dos Santos. De que forma isso repercutiu dentro do vestiário? Isso leva alguma consequência até no andamento das atividades no dia a dia, dentro da relação que vocês tinham com ele? Joseli é um cara que é muito bacana, um amigo que eu fiz aqui, né? A gente teve pouco tempo de trabalho junto, mas é um cara que
que procurou ajudar o Avaí muito aí no período que esteve presente, com 2 acessos, um título do estadual. Ele tem as razões dele de sair, a gente tem que respeitar. E a vida segue aí, que ele tenha um sucesso aí nos próximos desafios dele, né? Valentim, tem um jogador que chegou até muito contestado no Avaí, até por conta do período que ele estava parado. E aos poucos ele foi entrando em ritmo de jogo e conquistou o espaço dele ali, que é o Léo, né, na lateral. E eu queria te perguntar, né, o crescimento do Léo e quanto que a perda do Léo para o jogo contra a Chapecoense é significativa para ti? O Léo eu conheço bem. O Léo, ele estava no Vitória ainda procurando o espaço dele nacionalmente falando. E ele chega no Atlético Paranaense. O Léo foi eleito o melhor lateral do Brasil já. Um atleta que tem uma margem de crescimento enorme ainda. É uma cobrança que eu faço para ele, porque é um jogador, repito, que eu o conheci há 7 anos atrás. Então, eu conheço bem esse jogador. Eu sei que ele pode render muito mais. Ele tem uma idade ainda, fisicamente falando, para jogar mais de 6 a 7 anos de alto nível, porque é um jogador de 27 anos. Então ele não pode deixar escapar isso da carreira dele, né? É um jogador que ficou muito tempo parado, sem jogar, sem jogos oficiais, sem fazer 90 minutos, batendo 6 meses. E ele está sofrendo um pouquinho com isso ainda, né? A gente, se vocês lembrarem, foi o jogador substituído nas 2 primeiras partidas minhas, porque eu ainda o via com dificuldade física, de ritmo. Isso aí você pode colocar um jogador correr 20 km por dia que não pega ritmo de jogo, é uma coisa que não é, eu já falei que não é frase feita no futebol. E é um jogador importante. Tomara que a gente não o perca por muito tempo. Apesar que eu acabei de elogiar o Yuri, mas quanto mais força, quanto mais dúvidas o Yuri me colocando agora para a próxima partida, quando o Léo estiver à disposição, melhor vai ser para o Avaí. Valentim, como é que você está sentindo o grupo nesse momento, né? Porque a gente viu no jogo com o Cruzeiro, o time fazendo uma boa atuação, a gente até falou aqui depois que o resultado mais justo seria o Avaí ter saído vitorioso de campo, pelo que ele apresentou nos 90 minutos, mas o resultado não veio. E já aconteceu isso também em outros jogos desse Campeonato Brasileiro, de o Avaí ter apresentado um bom jogo e a vitória também não chegou. Como é que você está sentindo o grupo com tudo isso? Eu sinto o grupo mais confiante, repetindo e entendendo que a gente precisa errar menos. O entender que eu digo, eles estão procurando fazer com que a gente erre menos, mas eles estão mais confiantes, eles estão mais soltos, apesar que essa vitória, ela vindo agora domingo, se Deus quiser ela virá, aí sim vai os deixar mais ainda confiante. Mas eu vejo que é um time que você nota, é um time que não aceitou esse empate contra o Cruzeiro no vestiário, um comportamento que eu não tinha visto ainda aqui, no sentido de indignados e pé da vida mesmo, porque era uma oportunidade boa, além da boa atuação, de tomar um gol nos acréscimos, a gente saindo sempre na frente, um pecado, mesmo e com respostas muito positivas, no sentido de Cruzeiro empatava, a gente ia lá procurando jogar, fizemos o 2-1, e mesmo depois do empate nos acréscimos contra o Cruzeiro, tivemos chance de vencer o jogo ainda, com uma bola muito bem metida pelo Douglas, e a bola quica um pouquinho ali, atrapalha o João Paulo no domínio, a gente podia ter feito o 3-2 ali, que demonstraria muito aquilo que eu estou falando agora, que é a resposta que o time não se abateu hora nenhuma, que estão mais fortes aqui. Valentim, qual é a resposta que o Wesley te deu no treinamento de ontem, e se a gente pode tratar ele realmente como um candidato, efetivamente, para o meio de campo do Avaí? O Wesley é um jogador que tem características de jogo, de trabalhar bem essa bola, de ter um passe de qualidade, de ser um jogador dinâmico, de procurar tocar nessa bola toda hora, de fazer uma fase defensiva importante também. É um jogador que está treinando bem, às vezes até o sacrifico, colocando de lateral também, apesar que ele já jogou aqui, eu sei, contra a própria Chapecoense ele jogou de lateral, mas é um jogador que está aí, daqui a pouquinho a oportunidade aparece e ele tem que estar pronto para responder à altura, como nós falamos agora há pouco, daqueles jogadores que
que entram no decorrer, e amanhã, se eu precisar de um jogador que não jogou ainda desde o início, ele tem que dar a resposta que a gente precisa de todos e todos bem. Valentim, eu não sei como que está a tratativa e se vocês têm conversado em relação a contratações. Você solicitou, o Avaí ainda está no mercado ou o grupo já está fechado aí, na tua opinião? Não, a gente ainda, dentro daquilo que o mercado nos oferece, eu já falei também, da realidade do clube financeiramente, a gente está sempre atento. Porque a gente quer fortalecer e nós precisamos fortalecer esse elenco para que a gente permaneça na Série A. Não, é de oportunidade. Eu vejo que em todos os setores, mais defensivo, mais meio e ataque também, a gente precisa. A gente precisa porque você, por exemplo, hoje eu não estou podendo contar com o Daniel Amorim ainda, nós perdemos o Getúlio. Vou dar um exemplo, um zagueiro amanhã, eu perco o outro, opa, é uma posição complicada. Eu só posso falar para você que hoje eu não me preocupo com os goleiros. Apesar que goleiro também é complicado, e a gente já viu histórias e histórias, esses dias até o Vinícius, que era do Palmeiras, era o terceiro goleiro, e fez um jogo e arrebentou no jogo, na Série B. Então, assim, goleiro é só... Eu não quero passar por isso, mas é a única posição hoje que eu falo que eu estou tranquilo se não acontecer nada fisicamente com os que nós temos aqui. Então, é muita atenção no mercado. Nós temos conversado diariamente, semanalmente com o presidente, com o Marquinhos também, que agora está aí, né, mais quase um diretor, né? A gente brinca com ele agora, com a saída do Juscelino, para a gente ver as oportunidades que a gente pode fechar. Valentim, se o Avaí está pressionado, né, para conquistar essa primeira vitória, quebrar essa sequência longa também sem vencer, existe uma cobrança muito forte também em cima da Chapecoense, que não vence há 8 jogos, vem de uma goleada na rodada passada, o torcedor também protestou no desembarque lá no oeste do estado. Como é que você espera esse ambiente para o jogo lá do próximo domingo, sendo que muitos torcedores da Chapecoense também ainda não engoliram muito bem aquela decisão do Campeonato Catarinense, que o Avaí foi campeão da forma como foi aqui nos pênaltis aqui em Florianópolis. Então, como é que você espera esse ambiente, porque a pressão também está muito forte para o lado da Chapecoense? É clássico, né? Estadual, times com situações parecidas, como você falou, clima de jogo que a gente tem que estar muito atento para sermos muito equilibrados. Vai ter uma pressão lógica por causa do fator casa deles, mas a gente tem que ir muito forte, porque é uma oportunidade de vencermos a primeira e de vencermos contra um rival, e se tratando ainda de um time que está lutando com os mesmos objetivos, ou seja, é um concorrente direto. É o primeiro confronto estadual que você tem desde a chegada aqui no Avaí. Tem um significado especial? Pode ter um peso até diferenciado para a sequência do trabalho vencer, por exemplo, a Chapecoense fora de casa? Não falo peso, é importante, né, pela situação que nós vivemos e o momento de número de jogos que temos. O Avaí, com a vitória, volta para Florianópolis muito vivo para a sequência do campeonato, porque teremos um jogo em casa depois e a gente precisa, como eu falei, vencer fora, já que deixamos escapar algumas partidas aqui que não conseguimos vencer, que empatamos. Foi o caso do Goiás, o próprio Botafogo, que nós perdemos, e o Cruzeiro na última. Valentim, não sei se você gostaria de falar sobre esse assunto, né? Porque a gente vê muitos treinadores, jogadores também falando sobre essa questão do árbitro de vídeo, o VAR, né? A gente está vendo que ele veio aí para tentar resolver algumas situações, só que aí eu não estou perguntando apenas pelo fato que aconteceu no último domingo, mas pela demora, né? 4 minutos para se analisar um lance. Na tua avaliação, você vê até agora como positivo ou você entende que pode ter melhoras? Porque a gente já tem visto aí, por exemplo, o presidente do Palmeiras citando uma ideia de reunir todos os dirigentes dos clubes com a CBF para discutir esse protocolo, enfim, tentar fazer melhorias no VAR. Qual é a tua avaliação? Primeira coisa, que eu sou a favor do VAR, né? E eu acho que é um processo que não tem como nós fugirmos dele, e eu ouço até dos próprios árbitros, que nós temos que ter um pouco de paciência, porque eles estão aprendendo também, uma coisa que eles nunca viram, né? Nesse jogo, por exemplo,
teríamos talvez vencido o jogo por um erro da arbitragem, né? Então, assim, o VAR ele serve, talvez ele vai te tirar algum ponto, ele vai te fazer com que você vença uma partida, mas sendo justo. Eu acho que o VAR vai trazer justiça no futebol. Agora, algumas vezes eu até vi os jogos anteriores aí de árbitros dando pênalti, que na minha opinião não foi, mas isso aí depois é a leitura de cada árbitro. Mas nesses casos de impedimento, de se, né, uma bola na mão, se a bola entrou ou não, o VAR ele vai ser importante, porque no passado recente aí, se a gente vê equipes, trabalhos que foram prejudicados por não existir o VAR, né? Eu mesmo, ano passado no Botafogo, fui prejudicado em 3 jogos absurdamente com erros da arbitragem, que se eu tivesse o VAR eu teria ganhado ali no mínimo 7 pontos. Então eu acho legal. Agora, essa dinâmica de menos tempo possível com o jogo parado, eu entendo até que certos lances são muito pequenos a diferença e a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu falo isso depois até de um empate que acabou com esses 4 minutos de demora, sendo não prejudicado, mas tendo um gol confirmado pelo Cruzeiro. Mas eu acredito que o VAR vem para melhorar mesmo. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Agora, reuniões, eu concordo com o presidente Gagliotti, no sentido de nós acelerarmos esse processo de melhora do VAR. Agora, ele tem que existir com certeza. Vai minimizar erros que só a tecnologia, às vezes, pode... No gol do Cruzeiro, no segundo gol, eu pergunto ao assistente e ele fala: Alberto, se tiver impedido, foi muito pouco. Ali me deu um certo receio, porque demorou e depois nós vimos que foi por pouco que o jogador do Cruzeiro estava em condições.